Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez na nossa reunião de estudos de segunda-feira. Que tenhamos uma noite bastante proveitosa. E hoje nós vamos falar sobre Chico Xavier, essa figura inesquecível, né, do espiritismo que deixou tanta coisa boa, tantos ensinamentos para nós. Então nós vamos falar um pouquinho mais. Quem não conhece, né, a história de Chico? A maioria já conhece. A gente vai relembrar, falar alguns fatos relevantes da vida de Chico, né? Que seu nome, então, a gente já sabe, era Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Seu nome de batismo era Francisco Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia de seu nascimento. Foi substituído, então, pelo nome paterno de Francisco Cândido Xavier. Logo que ele publicou os primeiros livros, teve uma mudança oficializada, né, em abril de 1966, quando chegou da sua segunda viagem aos Estados Unidos. Então, o nome dele passou a se chamar Chico Xavier depois dos primeiros livros, quando os livros começaram a ser editados, né? Aí ele teve essa mudança para Chico Xavier. O nome dele passou a ser Chico Xavier devido à publicação dos livros. Era um codinome, vamos dizer assim, né? Ele era filho de João Cândido de Deus e de Maria João de Deus. Na infância, Chico Xavier frequentava a escola primária pública pela manhã e depois ele trabalhava numa indústria de fiação e tecelagem, mas tendo aprendido ainda a ler, quer dizer, ele estava aprendendo ainda a ler e escrever quando ele começou a trabalhar. Ele era muito criança ainda, então ele ainda estava alfabetizando, né, concretizando essa parte do ensinamento dele, e ele já começou a trabalhar nessa fábrica. A desencarnação de sua mãe, Dona Maria João de Deus, deu-se em 29 de setembro de 1915, quando Chico tinha apenas 5 anos. E dos 9 filhos que eram esses filhos: Maria Cândida, Luzia, Carmosina, José, Maria de Lourdes, Chico, Raimundo, Maria da Conceição e Geralda. 6 foram entregues a padrinhos e amigos, inclusive o Chico, né? O Chico, ele sofreu muito na companhia dessa sua madrinha, que ela era obsediada e maltratava muito ele, né? Ele contava que ele apanhava 3 vezes por dia com vara de marmelo, né? Ele teve uma infância muito dolorosa com essa madrinha. O pai de Chico, então, ele casa-se novamente com Cidália Batista, de cujo casamento advieram mais 6 filhos, né, que foi André Luiz, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e João Cândido. Por essa ocasião, deu-se o seu retorno, então, à companhia do pai, dos irmãos e de sua segunda mãe, que foi a dona Cidália, que tratava ele o oposto da sua madrinha, tratava ele muito bem, com muito carinho, com muita atenção. Sua escolaridade restringiu-se então ao curso primário. E como disse anteriormente, ele, né, trabalhou como criança, ele tinha 8 anos de idade, e ele trabalhava de 15 horas, né, das 15 horas até as 2 horas da manhã, nessa fábrica de fiação e tecelagem. Ele era católico, né? Então, até o ano de 1927, o padre Sebastião Scarzelli era seu orientador religioso. E com a obsessão de uma de suas irmãs, a família teve que recorrer ao casal de espíritas, senhor José Hermínio Perácio e dona Carmen Pena Perácio, que após algumas reuniões e após o esforço da família do Chico, viu-se curada. Então, através desse casal e dos esforços da família, a irmã dele foi curada dessa obsessão. E a partir daí, foi mantido o culto do evangelho no lar na casa de Chico. Até que naquele ano mesmo, de 1927, o Chico respeitosamente, então, despediu-se do bondoso padre. Dos 4 empregos que ele teve
Por 32 anos, ele trabalhou na Escola Modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo e Uberaba. Ele transitava entre Pedro Leopoldo e Uberaba. Nesta última cidade, a partir de 1959, quando foi para lá, ele se transferiu para lá, né, para essa cidade. Chico sempre se sustentou com seu modesto salário. Ele não onerava ninguém, ele se sustentava com aquilo que ele ganhava desde que ele começou a trabalhar. No ano de 1927, ainda, em Pedro Leopoldo, né, que ele ainda estava em Pedro Leopoldo, ele fundou, juntamente com a família, né, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E sobre a mediunidade de Chico, com 4 anos de idade, já via e ouvia os espíritos e conversava com eles. Então, essa mediunidade já trazia desde cedo, mas ele não tinha credulidade, né? Ninguém acreditava nele, zombava, ele sofreu muito com isso, por não entender o que acontecia e pela repressão que ele sofria em relação a isso, né? Então, Chico Xavier passou a ter sonhos e durante a noite ele se levantava agitado e ele conversava com os espíritos. De manhã ele contava seus sonhos à sua família. O pai então resolveu levá-lo ao vigário de Matozinhos. Isso foi antes da fundação do Centro Espírita e daquele caso todo, tá, gente? Foi no início ainda, né? Quando ele era pequeno ainda, bem na infânciazinha dele. Então, ele levou ao vigário de Matozinho, que depois de ouvi-lo, recomendou que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros, né? Que ele não ficasse mais folheando, vendo essas coisas assim, que ele achava que era influência. Disse-lhe que ninguém volta a conversar depois da morte, havia dito o padre. E ao conversar com sua mãe, triste por não ser compreendido por ninguém, ele escutou dela que precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada para não ganhar antipatia dos outros. Deveria aprender a se calar e que, quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que a seguisse. Não, na época, integrado à comunidade católica, né? Ele obedecia todas as obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Então, nessa época, ele ainda era católico, né? Não foi no início da infância, e ele fazia tudo que a igreja recomendava. Ele se confessava, ele comparecia pontualmente à missa, acompanhava as procissões, tudo isso ele fazia sem reclamar, né? Em 1925, ele deixou a fábrica onde iniciou sua vida profissional, indo então trabalhar na venda do senhor José. Então, nessa trajetória dele, né, lá no final é que ele foi trabalhar naquela fazenda modelo. Enquanto isso, ele ainda teve essa trajetóriazinha que em 1925 ele deixou a fábrica e foi trabalhar na venda desse senhor José Felizardo. A primeira e única professora de Chico que descobriu sua mediunidade psicográfica foi Dona Rosália. Ela fazia passeios campestres com os alunos, que deveriam, no dia seguinte, levar uma composição, descrevendo o passeio. A de Chico tirava sempre o primeiro lugar. Em 7 de maio de 1927, aí já estava, né? Então, aqui em 1927, foi quando ele já estava integrado no espiritismo. Foi o que eu falei lá inicialmente, que a irmã dele tinha tido o período da obsessão, eles haviam entrado em contato com aquele casal espírita e eles começaram a introduzir o culto evangelho no lar e, posteriormente, a fundação do Centro Espírita, né? Então, em 7 de maio de 1927, foi realizada essa primeira sessão espírita no lar do Xavier. Então, eles estavam ainda realizando as reuniões espíritas. Começaram com as reuniões evangélicas no lar, o culto no lar, lá em Pedro Leopoldo. E em junho do mesmo ano, foi cogitada a fundação de um núcleo doutrinário. Em 1927, mesmo o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, e que foi aí em 1927 que foi então a fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de José Cândido Xavier. O centro era na casa deles mesmo, que se fez presidente da instituição, né? O próprio João Cândido se tornou o presidente, que era o pai do Chico. E estava
já nessa época, ele já começou a ficar bem frequentado, ele ficava bem cheio. E a nova sede do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, ela foi construída no local onde se erguia antigamente a casa de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Em 8 de julho de 1927, ele fez a primeira atuação do serviço mediúnico em público. Seu primeiro livro psicografado foi publicado em 1931, quando Chico passou a receber as primeiras poesias de Parnaso Além Túmulo, que foi lançado em julho de 1932. Em 1950, Chico Xavier ele já havia psicografado mais de 50 livros. Em 5 de janeiro de 1959, ele mudou-se para Uberaba, sob a orientação dos benfeitores espirituais, iniciando nessa mesma data as atividades mediúnicas em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. Deu início à famosa peregrinação, então, visitando lares carentes aos sábados, levando alegria, e sua presença acolhedora. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes, das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. Os direitos autorais dos livros de Chico publicados são cedidos gratuitamente às editoras espirituais ou a quaisquer outras entidades. Chico psicografou 451 livros. Seus livros foram traduzidos para vários países. É bastante diversificada a obra de Chico. Se não vejamos o primeiro livro publicado, como já foi dito, foi Parnaso, de Além Túmulo, escrito por 56 poetas desencarnados, compreendendo brasileiros e portugueses. Na época, sua idade era de apenas 21 anos. Com esta obra, Chico começa por onde a imensa maioria dos medianeiros principia. Com a publicação da obra Nosso Lar, o espírito André Luiz inicia primorosa coleção em que se ressalta, dentre tantas informações, o caráter revelador da obra, onde se tem registrado o cotidiano e o dia a dia da vida extrafísica. Detém, então, segundo a FEB, uma polivalência de sua obra literária, que classificamos-la como sendo reveladora, que entra aí o livro Nosso Lar, identificadora, onde podemos citar o livro Parnaso Além Túmulo, mensagem, que são aqueles compostos por mensagens avulsas, como Mãos Unidas, respostas da vida, e também romanesca, onde se destaca os 5 romances de Emmanuel, que são Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão e Renúncia. Histórico-geográfico, que, por exemplo, podemos citar a obra A Caminho da Luz, os romances de Emmanuel, e também se encaixam aqui Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Conto, que merece destaque. Conto também é uma das classificações, conto, que merece destaque Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Almas em Desfile e A Vida Escreve, de parceria com o médium Valdo Vieira, de autoria espiritual de Hilário Silva. E reportagem, onde encontramos o trabalho de Humberto de Campos, que com vigor e talento do plano espiritual envia-nos reportagens notáveis, como a que realiza com o apóstolo Pedro no livro Crônicas de Além Túmulo, ou com Napoleão no livro Cartas e Crônicas, ou ainda quando entrevista Marilyn Monroe no livro Estante da Vida. A data do início do mandato mediúnico de Chico é considerada 8 de julho de 1927, mas o reencontro com seu guia espiritual, Emmanuel, deu-se nos fins de julho, em 1931. O diálogo que se deu entre os dois pode ser visto no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Então, gente, nós vamos continuar falando de Chico na segunda-feira que vem, falando um pouco mais sobre a sua história, sobre Emmanuel e sobre a sua trajetória, tá? Agora vocês vão ficar com um vídeo falando casos de Chico Xavier, contando diversos casos do Chico, tá? Por diversas pessoas, figuras diferentes.
tá? Cada um vai contar um conto dele. Vocês vão ficar com esse vídeo. Uma boa segunda.